Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E nesse material, o objetivo principal é mostrar para vocês aí uma pequena revisão do capítulo 1, né? Preparando aí para o exame do capítulo, né? É a primeira oportunidade que a gente vai realizar essa atividade. Então eu entendi ser importante criar esse momento com vocês para dar aquele reforço geral antes que vocês caminhem para a realização do exame do capítulo, ok? Então, quando a gente falou lá no capítulo 1, né, quando a gente apresentou os conceitos iniciais sobre a montagem de computadores e os seus componentes, a gente falou um pouquinho da descarga eletrostática, né, da eletricidade estática, que é aquela eletricidade que surge, né, do esfregamento entre dois corpos. É uma eletricidade que surge de maneira espontânea, sem que você provoque esta ação. Ela pode até ser provocada, mas a princípio ela surge pelo esfregamento da sua roupa, pelo andar sobre uma superfície isolada, né? Então, a eletricidade estática ela precisa ser uma preocupação constante do técnico, porque ela acaba criando níveis de energia muito maiores do que aqueles suportados pelos componentes do computador. Então, é necessário que o técnico ou que a pessoa que esteja fazendo a manutenção do equipamento tome todas as precauções possíveis. No momento da apresentação da matéria, inclusive, nós falamos de duas ferramentas que são importantes nesse trabalho: a pulseira antiestática e o tapete antiestático. Tá bom? É muito importante que você siga as diretrizes de manuseio adequadas, ou seja, utilize as ferramentas de segurança para poder manusear os equipamentos do computador. Tá? Desta forma, você evita prejuízos financeiros e também prejuízos para o funcionamento do próprio equipamento. Falando do computador em si, né, nós começamos a descrever o gabinete, que é a caixa que recebe todas as peças do computador, e o primeiro componente que a gente apresentou foi a fonte de alimentação, e falamos que ele é um componente fundamental dentro desse processo. A fonte de alimentação é uma peça como esta, né? Esta peça ela transforma a energia 110 volts, 220 volts em valores menores, para que as peças do computador possam funcionar de forma adequada. Ela tem uma entrada de energia, uma chave liga-desliga e um seletor de voltagens aqui, ó, do ladinho. Tá? A fonte de alimentação e qualquer fonte de alimentação de computadores tem um conjunto de fios, e esses fios têm nas suas pontas conectores. Ok? Então aqui a gente tem uma fonte cujos terminais são na cor preto, e aqui a gente tem terminais na cor branca, mas a funcionalidade é a mesma, tá bom? É independente da cor. A gente tem alguns tipos de geração de fonte de alimentação, lembram? A fonte AT, a fonte ATX e a fonte padrão moderno, que é a ATX 12V. Todas essas fontes têm conectores como estes aqui, tá bom? E quais são os principais, né? A gente tem aqui, deixa eu até mudar a cor aqui da minha caneta. A gente tem aqui um conector específico para a fonte, para a placa-mãe, tá? Esse conector de 20 ou de 24 pinos, ele se conecta à placa-mãe para poder energizar aquele componente, para manter a lógica de funcionamento, processamento, os módulos de memória, todos eles energizados durante o funcionamento. E aqui a gente tem outros conectores também importantes, mas que acabam alimentando outros componentes do nosso computador. Tá bom? Na aula específica sobre componentes, a gente fala, descreve cada um deles, né? E eu sugiro que você revise aquele material. Mas é fundamental entender que o componente mais largo, né? Que o conector mais largo, mais longo, ele vai alimentar a placa-mãe. Quais são as tensões, né? Quais são os níveis de energia que a nossa placa-mãe trabalha, né? O que ela precisa, né? Na verdade, são três níveis de energia diferentes: 3,3 volts, 5 volts e 12 volts. Tá?
3,3 volts geralmente é utilizado para circuitos digitais e para alimentação de processadores e módulos de memória RAM. 5 volts são utilizados geralmente para lógica de programação, né, para circuitos digitais, para todos os componentes lógicos da nossa máquina. E o valor de energia de 12 volts, né, a tensão de 12 volts, ela é usada para acionar motores e ventiladores. Tá? Então a gente tem 3 níveis de tensão: 3,3 volts, 5 volts e 12 volts, que são fundamentais para o funcionamento do nosso computador. Lembram que eu falei no slide anterior? Ele pega 110 volts e transforma nesses níveis de tensão que são necessários para o funcionamento da máquina. Um dos componentes principais que a gente tem dentro do gabinete é a placa-mãe, ou motherboard, tá? Também conhecida como placa de sistema ou placa principal. Tá? A placa-mãe é esta peça aqui, né? Tem vários formatos, vários tamanhos, aí elas precisam ser adaptadas ao gabinete. E ela tem esse nome, ou ela tem essa funcionalidade tão ampla, porque ela vai receber todos os componentes periféricos que estão dentro do gabinete e que são necessários ao funcionamento do sistema como um todo. Aqui eu destaco para vocês os módulos de memória RAM, destaco para vocês esse componente, que é o chipset, esse carinha aqui, e os slots de expansão, que são os conectores que a gente tem na máquina para encaixar outros tipos de dispositivos externos. Por exemplo, uma placa de som, uma placa de rede, tá? Embora a maior parte das placas-mãe já tenham esses circuitos incorporados, né? Às vezes pode ser necessário que você tenha um circuito adicional, ou por uma necessidade, ou por uma determinada característica. Então, na placa-mãe é necessário que a gente tenha esses slots de expansão, ok? Falar um pouquinho então desses componentes de memória RAM, slot de expansão e do chipset. A memória RAM é fundamental para a interação entre usuário e máquina. É ela a responsável por manter ativos os dados que estão sendo trabalhados enquanto a máquina está ligada. Os slots de expansão permitem que você adicione componentes a mais. E o chipset é o componente, que é um circuito integrado, é um componente eletrônico, que controla todo o hardware do sistema. Tá? Então a placa-mãe manda ligar um motor, quem faz é o chipset. A placa-mãe manda acionar um módulo de memória RAM, quem faz é o chipset. Tá? Então toda a troca, toda a negociação, toda a conversa entre processador, né, entre CPU e placa-mãe, ela é feita através do chipset. Tá? E nós temos dois tipos de chipset. O chipset da ponte norte, Northbride, que é o que a gente chama de quente. Por quê? Porque ele controla todos os componentes rápidos da máquina, todos os componentes de alta velocidade. Então a gente tem memória RAM, a gente tem circuitos de vídeo, tá? Então ele é o gestor desse processo. Muitas vezes a ponte norte, dependendo do modelo da CPU, já está incorporada dentro do próprio componente. E a gente tem o chipset sul, que é o que a gente chama de ponte fria, tá? Ou frio, porque ela se comunica com as portas USB, com os discos rígidos e com os slots de expansão. Tá? Então nós temos dois tipos de chipset. Um que é o norte, que é o quente, módulo de memória RAM, placa de vídeo, e o frio, disco rígido, USB e placa de expansão. São dois chipsets dentro da própria placa-mãe. Como a gente falou, chipset tem CPU, né, que são os processadores, e esses caras, eles esquentam muito, né? Então é necessário um sistema de refrigeração para fazer a troca de calor entre o componente e o ambiente externo. Tá? Então aqui a gente tem um sistema que é o dissipador de calor, e aqui a gente tem um sistema que é uma ventoinha. Tá bom? Esse tipo de sistema é chamado de resfriamento passivo, e esse aqui é chamado de resfriamento ativo. Passivo porque ele recebe o calor e dispersa,
e ativo porque ele vai gerar uma forma de trocar calor. Lembrando sempre que o gabinete, a forma do gabinete, interfere na performance da troca de calor. Tá? Então, gabinetes menores não permitem peças adicionais, tá? Porque ali dentro está compactado, está reduzido o fluxo de ar. Ok? Os tipos de memória. Nós temos dois tipos básicos, memória ROM e memória RAM. Tá? ROM e RAM. ROM com a letra O no meio é uma memória apenas de leitura. Ela é gravada pelo fabricante, pelo desenvolvedor do hardware, e ela já vem na máquina. Tá? O que a ROM faz? Né? A ROM ela inclui instruções de operação básica, inicialização do computador e carregamento do sistema operacional. Por isso que ela já vem gravada de fábrica. Tá? Então, quando você compra a placa-mãe, você já recebe a memória ROM. A memória ROM não é volátil. Tá? Lembram do termo volátil, né? Não volátil significa que ela não perde os dados, ou seja, o conteúdo dela não é apagado. Isso é fundamental. Quando você demora uma semana, 10 dias para ligar o seu computador e o faz, o sistema operacional Windows é carregado automaticamente, sem nenhum problema. Por que isso acontece, mesmo a máquina estando desconectada da rede elétrica? Porque a gente tem as instruções gravadas numa memória do tipo ROM. Ok? A memória RAM, né? Memória de leitura e escrita. Ela é volátil, ok? Ela é volátil. Quando a máquina é desligada, o conteúdo é apagado. Tá bom? A memória RAM é aquela memória do usuário. Tá bom? É onde os programas são carregados, aonde a cópia do sistema operacional fica ativa enquanto a máquina está ligada, tá? É tudo na memória RAM. Quanto mais memória RAM, melhor a performance, tá bom? Quanto mais memória, melhor para o computador. Só que isso tem um limite, tá? A quantidade máxima de memória RAM é limitada pela placa-mãe. A placa-mãe tem limites, tá? Não é uma quantidade infinita de memória RAM que você consegue colocar. Porém, respeitando-se as características da placa-mãe, você consegue ter uma excelente performance quanto mais memória RAM você tiver. Tá bom? Então, memória RAM, com o A aqui no meio, ela é volátil, ou seja, desligou a máquina e o conteúdo dela é apagado. Por isso que a gente fica dizendo assim, olha, salve o seu programa, salve o arquivo, salve a planilha, né? Porque assim que você desliga a máquina, esses dados são perdidos. Muito embora hoje o sistema operacional Windows 10, né, até mesmo a partir do Windows 7, na verdade, né, a gente já tem um sistema de salvamento de arquivos bem mais eficiente. Então esse problema de perder a energia, ele foi até certo ponto minimizado. Memórias ROM são memórias de fábrica e elas não perdem a sua programação. Quais são os tipos de memória ROM? Né? A gente tem a ROM tradicional, a primeira, que ela não é regravável, tá bom? Não é regravável. A gente tem a memória PROM, que ela era regravável uma vez, então você apagava esse processo e depois você regravava. A gente tinha e tem memória EPROM, que é uma memória que tem essa janelinha aqui, olha. Para você apagar o conteúdo dela, você joga a luz ultravioleta, o conteúdo é apagado e aí você grava novamente. Isso aqui pode ser feito várias vezes, diferentemente da memória PROM. E o modelo atual que a gente tem são as memórias EEPROM, que são gravadas eletricamente, tá? Eletricamente. Então você tem todo um processo para fazer a gravação de conteúdo aqui dentro. Embora você compre a máquina e já receba a EEPROM gravada, caso tenha um problema, é possível que um técnico especializado consiga fazer uma nova gravação. As memórias RAM, a gente tem vários tipos, né? A documentação do NetAcad fala de todas elas, a gente tem essas, entre outras, essas duas telas. Eu destaquei aqui a DDR-RAM, que é um tipo recente, que é esta aqui, tá bom? Imagine que quanto mais essa escala desce, né? Mais rápida ela fica e melhor é a performance, tá bom? Então a gente começa lá com a DRAM,
nos primórdios da informática, e a gente vai parar aqui na DDR4, ok? Então a DDR4 é um dos tipos mais modernos de memória que a gente tem. E a gente tem a GDDR-SDRAM. O G é de gráfico, tá? É uma memória de vídeo, tá bom? Então você vai ouvir falar muito, porque hoje em dia é muito comum que você tenha placas de vídeo com performance excepcional, tá? E o que é importante, né? Cada membro da família melhora o desempenho, vindo de cima para baixo, tá? E cada membro da família reduz o consumo de energia, tá bom? Então veja só, memória RAM, ela cresceu, ela evoluiu e ela melhora a performance dos computadores. Toda memória que começa com G, é memória de vídeo, ok? Quais são os encapsulamentos, né? Que tipo de embalagem a gente tem? Quando a gente fala de encapsulamento, eu estou falando de embalagem, tá? As primeiras embalagens elas eram chamadas de DIP, Dual Inline Package, ou seja, pinos em linha. Depois, no segundo momento, a gente passou a ter memórias do tipo SIM. E agora a gente tem memórias do tipo DIMM, ok? Isso aqui é o que a gente chama de pente de memória, tá bom? Ele parece um pentezinho mesmo, né? Tá bom? Essas três memórias são para desktop, tá ok? Este último tipo, que é a SODIMM, ela é para notebook, ok? Então é uma memória com a mesma tecnologia DIMM, porém se você perceber, ela é um pente bem menor, ok? Temos memórias especiais, tá? A memória cache, que é uma memória ultra rápida que está dentro da CPU. A memória cache ela é muito rápida, ela está muito próxima ao núcleo do processador, o que faz com que a performance seja muito boa, muito melhorada do que as memórias RAM comuns. Só que ela é muito cara para ser produzida, então você tem uma memória em pequena quantidade. E você tem três níveis de memória cache, tá? Memória cache L1, L2 e L3, que aqui tem a ver com o tamanho e o distanciamento em relação ao núcleo do processador, ok? A memória cache você não amplia, a memória cache você não compra. Na verdade você compra. Quando você compra a CPU, quando você compra o processador, ela já vem com memória cache. Aliás, memória cache é uma das características da CPU. Tá legal? Quando a gente compra o processador, o que distingue um do outro é a quantidade de memória cache. Um outro tipo de memória especial são as memórias registradas. São as memórias que geralmente são usadas em servidores ou equipamentos dedicados. Essas memórias, elas têm teste de paridade, elas têm controle de entrega de dados. Então, quanto mais exigente for a memória, por conta da aplicação que esse computador vai desenvolver, mais cara ela é e mais específica ela é. Então, por exemplo, servidores que vão fazer análise financeira precisam de memória ECC. Porque não pode haver erros, né? Já imaginou se um servidor de banco ficar cometendo erro com o saldo bancário dos clientes, né? Então, esses servidores trabalham com esses tipos de memórias especiais. Professor, posso comprar a memória ECC? Pode. Você vai na loja e compra, desde que a sua placa-mãe dê suporte, tá? Mas é muito mais caro, tá bom? Então, talvez seja algo que você tenha que analisar com mais critério. As placas de expansão, é importante que você saiba identificá-las, né, olhando para elas, e o que as diferencia, observe, são os conectores que ficam na parte de fora. Ó. Aqui você tem uma sequência de pinos e um conector para joystick, então a gente está falando de uma placa de som. Aqui a gente tem uma entrada para cabo de rede, então a gente está falando de uma NIC, Network Interface Controller, NIC, placa de rede. Aqui a gente tem uma placa eSATA, com esse tipo de conector aqui que a gente usa para HDs externos, por exemplo, e SATA é SATA externo. E aqui a gente tem os adaptadores de vídeo. Lembram-se, né? Os conectores de vídeo. Esse aqui a gente tem conectores DVI, tá? Mas a gente tem lá o VGA, a gente tem o DVI e a gente tem o mais famosinho deles, né?
o HDMI, que é o recente, né, que é o padrão das TVs digitais, tá bom? As placas, né, os adaptadores de vídeo, hoje eles são fundamentais no funcionamento dos computadores, tá bom? Toda placa-mãe tem um adaptador de vídeo básico, mas você pode colocar esse outro adaptador num conector de expansão. Então é importante que você olhe para essas placas e saiba identificá-las, ok? Os dispositivos de armazenamento, quais são eles, né? O disco rígido, que é o que a gente chama de HD, o HD tradicional. A unidade óptica, que são os CDs e os DVDs. Tá? As unidades de estado sólido, que vieram para substituir os HDs, que são chamadas de SSDs. E as unidades de fita, que são muito usadas em data centers, né? Que são os centros de processamento de dados, para fazer backup, cópia de segurança, né? Então, esses dispositivos de armazenamento também é fundamental que você os conheça visualmente. Por fim, dispositivos de entrada e de saída de dados, né? Entrada permite que o usuário se comunique com o computador, tá bom? Então, você vai ter um teclado, um mouse, uma central KVM, né, que é o Keyboard Video Mouse, que permite que você use um conjunto desses elementos para várias máquinas. Você tem a tela de toque, você tem a mesa digitalizadora, que é essa que eu estou utilizando aqui com a caneta, né? Você tem os cartões, né, o cartão de leitura de tarja magnética, o cartão inteligente com a leitura de chip, o cartão que vai fazer a leitura por proximidade, são todos dispositivos de entrada. Cuidado, que alguns dispositivos de entrada também podem ser de saída, né? No caso do headset. O headset é um conjunto fone de ouvidos e microfone. Microfone é a entrada, fone de ouvido é a saída, mas a gente fala de um mesmo componente. Dispositivos recentes, né? A gente tem a realidade virtual, né? Os dispositivos de VR, a gente tem os dispositivos de biometria, de reconhecimento facial, de íris, de impressão digital, de voz, né? A gente tem os fones de realidade virtual. Então, todos esses dispositivos são hoje considerados dispositivos de entrada. E os dispositivos de saída são aqueles que pegam as informações binárias, né, e transformam em algo que é compreendido pelo usuário. E aqui a gente tem as impressoras como elementos fundamentais, né, os fones de ouvido, e assim temos outros exemplos, dispositivos inclusive de VR, tá, de realidade aumentada, tá bom? São dispositivos em que você tem uma imagem 2D, usa um dispositivo de realidade aumentada e ele expande aquela imagem como se ela fosse tridimensional. Muito coisa de ficção científica, mas que hoje já está disponível para todos os tipos de computadores, tá ok? Pessoal, um bom exame para vocês, tá? Durante a aula, durante o encontro online, eu vou explicar direitinho como é a logística do exame. Forte abraço a todos, a todas e até mais!